E aí, E aí, Matheus, tudo bem? tudo bem contigo? Tudo certo. Que E bom. aí, pessoal do Fórum Chaves, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio, eu sou um administrador do Fórum, faço parte da equipe do site. E estamos hoje aqui começando uma série de lives que a gente vai fazer com pessoas importantes aí desse universo X-Espírito. E hoje a gente tem a honra de contar com a presença do Matheus Ribeiro, que é o nosso Chaves do espetáculo Chaves, um tributo musical, que estreou ano passado em São Isso. Paulo. Boa noite, Matheus. Um prazer, uma honra contar com a tua presença na nossa primeira live que a gente está fazendo hoje, Boa nessa noite. sexta-feira. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado de falar aqui no fórum. Toda essa galera que acompanha o Chaves fervorosamente. Estou muito feliz. Maravilha. Bom, e para quem não conhece o Matheus, bom, ele é ator e já tem uma carreira bem consistente aí no teatro musical, participou de espetáculos como Peter Pan, Meu Amigo Charlie Brown, Chacrinha, Meu Destino é Sim. Ser Star. E ano passado, em agosto, estreou lá em São Paulo, no Teatro Opus, como o Chaves, no espetáculo Chaves, um tributo musical. E ele também foi eleito pela revista Forbes como um dos jovens com menos de 30 anos mais promissores do país. Então, tem muito talento esse rapaz. Obrigado. E até para quem não conhece aí muito quem é o Matheus, ah, quem não conhece muito bem do que é o espetáculo do musical, eu queria que primeiro tu começasse te apresentando um pouquinho, falar quem é o Matheus, um pouco tua trajetória aí no cenário artístico. Conta um Tá pouquinho pra bem. gente como é que é. Bom, eu sou Matheus Ribeiro. Eu sou natural de Florianópolis. Eu nasci em Floripa, mas eu morei em 6 cidades diferentes. Sou meio nômade. Eu morei em Natal, Fortaleza, Brasília, São Paulo e Rio, por motivos variados, meus pais, né, enfim, meu trabalho hoje em dia por causa da arte em São Paulo e Rio. Eu venho trabalhando com arte, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, fazendo campanha publicitária, fazendo espetáculos lá no Nordeste, em Fortaleza. Depois, em Brasília, eu tive Uhum, contato com teatro musical, comecei a estudar dança e canto. Nisso, fiquei fazendo vários trabalhos, né, enfim, eventos, com espetáculos menores, até que com uhum, 17 anos, mais ou menos, eu passei num espetáculo da Cláudia Raia, aqui em São Paulo. Fui emancipado, porque era um espetáculo adulto. Vim morar em São uhum. Paulo e comecei a trabalhar muito com teatro musical. Hoje em dia, o Chaves é meu 14º espetáculo profissional. Que demais. Tô muito feliz de fazer o Chaves. Cada vez mais, assim, na minha carreira, eu fui pegando personagens melhores, personagens que eu pudesse mostrar um pouco mais do meu trabalho. Como você falou, fiz Peter Pan, né? Que eu acho que foi, tirando o Chaves, assim, eu acho que os dois são no mesmo patamar de divulgação, né? De reconhecimento no nosso país, enfim, do tanto que Uhum, ele consegue atingir, né? E é isso, trabalhei com muita gente legal, Miguel Falabella, Marisa Hort, uhum, Lúcio Mauro Filho, Heloísa Perissé, Lulu Santos indiretamente, porque eu fiz o espetáculo dele, mas não foi, né, uhum, diretamente com ele, Daniel Boaventura, enfim, muita gente legal, Thiago Bravanel. E aí o último espetáculo que eu fiz foi o Chaves, né? Mas na verdade não uhum, fiz, não é passado, a gente está fazendo porque a gente só parou por conta da quarentena, mas a gente uhum, vai voltar e praticamente é isso. uhum. Com certeza. O espetáculo do Chaves Tributo Musical teve 2 temporadas em São Paulo, uma lá em agosto até quase final do ano, depois voltou, agora em janeiro, um sucesso tremendo de público, de Sim. crítica, já está recebendo vários prêmios e agora que ia começar a turnê pelo país, é para Recife, para Fortaleza, infelizmente acabou tendo que ser suspensa por conta de toda essa questão do coronavírus, mas que a gente espera e certamente assim que as coisas passarem e as coisas melhorarem, o tributo musical vai estar aí de volta e vai percorrer o país para que muito mais gente possa se divertir, Se se emocionar Deus com esse quiser, se Deus quiser. enorme espetáculo que é incrível. Sim. Não, a gente com certeza vai continuar. A Adriana, inclusive, está trabalhando agora para isso, né? Já pensando Uhum, como vai ser esse pós-quarentena,
Porque não dá pra deixar esse espetáculo morrer, principalmente depois de 2 temporadas tão bem sucedidas aqui em São Paulo, né? A gente ainda tem que ir para outras cidades e, se Deus quiser, levar o máximo de lugares aí desse Brasil para todo mundo ter contato, né? Porque eu sei que nem todo mundo consegue viajar e tal. Uhum. Ah, com certeza. Vai, galera toda de todo o país, quem quando tiver a oportunidade de assistir vai adorar, porque é um espetáculo que toca muito fundo no coração, não só diverte a gente, traz toda aquela nostalgia das séries, mas também tem uma pegada emocional, uma coisa que pega muito no coração de quem cresceu, de quem assiste até hoje as séries. Total. Muita gente vai ver a peça achando que vai só rir, né? Ah, achei que eu Uhum. tava vindo pra rir, quando vê tá chorando. Tem gente que chora na primeira cena que a vila aparece. Tem gente que chora no final. Vai variando, assim, é muito legal. E várias vezes a gente consegue escutar a plateia chorando, ou ver a cara das Uhum. pessoas. Eu lembro que uma amiga minha foi assistir, assim, no final dessa temporada, e aí as pessoas... Começou a vila, aí uma amiga nossa falou, gente, vocês viram a cara da Mira Ruiz? Ela tava assim, ó, e começou a chorar, tipo, é muito legal ver essa reação das pessoas, sabe? Porque fora Ah, desse lugar nostálgico, o texto da peça também traz uma reflexão diferente sobre os personagens, né? Sobre a trama, sobre o Roberto Gomes Bolanhos. uhum. Com certeza. Dá uma saudação aí para todo mundo que está comentando, mandando suas mensagens. Rodolfo Júnior, Nicklândia, Thiago Silva, Princesa do MR Linda, Thiago Vargas. Todo mundo aí vão comentando, mandando suas perguntas também. Depois eu vou fazer algumas para o Matheus. E eu queria, antes de surgir assim o Chaves na tua vida para como um trabalho artístico, como é que era a tua relação com o Chaves? Tu já era fã, já assistia desde criança? Como é que era isso para ti? Então, eu sempre assisti Chaves. Eu, na verdade, tive um contato maior com Chaves durante a infância. Ultimamente, assim, antes de começar a fazer a peça, eu não via tanto, mas por uma questão de eu não via tanto nada, porque eu não tinha muito tempo para assistir muita coisa. Então, minha televisão fica muito tempo desligada, eu tô sempre muito na rua, trabalhando, enfim, fazendo coisas, fazendo aula. Então, eu não tinha muito tempo de ver televisão. Então, eu parei de ver Chaves há um tempo, mas, claro, durante a minha infância fez parte, como acho que acredito a maioria das pessoas do nosso país, né? A gente chegava em casa, tinha Chaves passando, eu via muito Chaves. Sempre admirei muito o trabalho dos atores ali, né? Como eu trabalho com isso, né? A gente acaba tendo um pouco de um olhar também diferente para esse lado, não também minucioso, porque a gente também tá vendo para se divertir. Mas eu sempre achei um trabalho muito incrível. Eu sempre achei muito curioso esse fato, né? Tipo, caraca, é um produto que não morre, né? É um produto que não Uhum, para de ser bom. Tipo, a gente tá rindo sempre. A gente vê, às vezes, o episódio 5, 10, 20 vezes a gente tá rindo ali porque é muito genuíno, é muito, muito verdadeiro tudo que eles fazem, assim. Então, claro que eu já conhecia, tanto que quando eu vi uma divulgação que ia ter o espetáculo há muito tempo atrás. Falou, Zé Henrique de uhum. Paula, o próximo espetáculo dele vai ser Chaves. Eu já fiquei assim, ó. Tipo, tem um perfil, gosto, é um personagem legal. Eu já fiquei meio atento, assim, mas também rola muito medo, né? Tipo assim, eu fiquei com muito medo. Quando eu passei, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer o Chaves. É um desespero, porque eu sei que é Uhum, tem que segurar ali, né? Tipo, é uma responsabilidade muito grande. A gente é uma uhum, homenagem para eles, então assim, eu acho que primeiro, antes de tudo, é uma homenagem para eles, então assim, eu sempre me preocupei muito em ser fiel a eles, em ser fiel ao Roberto Gomes Bolanhos, a tudo que ele criou, uhum, que é um legado lindo que está aí até hoje divertindo a gente, aquecendo o nosso coração, e também com todos os fãs, que a gente sabe que aqui no Brasil a fanbase do Chaves é a maior, uhum, né? Tipo, então sempre teve muito essa questão assim de ter esse cuidado. Então rolou um medo, mas esse medo me impulsiona a querer fazer o meu melhor, a procurar mais, sabe? Eu acho que eu como uhum, ator eu sempre busco inclusive espetáculos que me trazem esse frio na barriga, porque eu sei que eu vou me esforçar mais para conseguir chegar no resultado positivo, sabe? uhum. E inclusive, antes de tu ires para a audição do Chaves, inclusive tu chegou a negar algumas vezes, né, o convite, porque já houve um convite antes, tu chegaste a negar antes de Sim. ir para a audição. Como é que foi essa história para tu ir para a audição? Então, é muito doido, assim, eu acho que a vida ela tem um caminho muito certo, né? Eu acompanho o trabalho do Zé Henrique de Paula há muito tempo, que é o nosso diretor. Eu acho ele maravilhoso. E aí,
agora faz uns 2 anos e meio, 3 anos, eu fiz um curso com o Zé. E aí, por conta depois de conhecer o trabalho do Zé, conheci o trabalho da Inês, conheci o trabalho da Fernanda Maia, aí conheci depois o trabalho da Adriana, produzindo os espetáculos dela, porque comecei a assistir os espetáculos dela. E aí, quando eu vi que eu teve o espetáculo do Chaves, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caraca, um personagem que tem um perfil, um personagem que eu sei que é legal, uma peça com uma equipe muito boa. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que aí demora, né, até chegar esse momento de ter a audição mesmo. E aí, quando abri a audição pro espetáculo, era a época que eu ia fazer Peter Pan no Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir fazer. Tipo, não vai dar. Ah, tem um fato curioso. Eu conheci a Adriana numa leitura. Um amigo meu fez uma leitura de um espetáculo dele, com os atores, e só tinham 3 pessoas assistindo a leitura. Um fotógrafo, o Vitor Miranda, a Adriana e eu. E eu e a Adriana, a gente não se conhecia. A gente sabia quem era o outro por conta dos espetáculos, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Aí ela falou, e nessa época eu tava sem barba, tava com um tênis baixinho, normal, assim, de boa. E a Adriana falou que ela olhou pra mim na leitura, ela fez assim: meu Deus, ele tem que fazer teste pro Chaves. E ela falou que ela ficou com isso na cabeça, tipo, Matheus tem que fazer teste pro Chaves. Matheus, eu acho que é Matheus. Ela ficou com isso na cabeça dela. E aí, quando teve a audição, eu não mandei material. Porque, Adri, linda, assistindo. Nos prestigiando agora, a Adriana Del Claro, a produtora desse espetáculo incrível, que concebeu toda essa maravilha, assim, apostou nesse projeto. E Gênia e corajosa. Gênia e corajosa. Mas acho que é isso, né? Acho grande, que... Adriana. Um abraço para ti, um grande beijo, Adriana. Um beijo, Adri. Uhum. Eu acho que as grandes coisas que acontecem no mundo são feitas do inesperado, né? Eu acho que vem muito dessa coragem. Eu acho que fazer a diferença vem muito da coragem. Eu acho que a Adriana foi muito corajosa de fazer o espetáculo. Eu acho que a equipe foi muito corajosa de topar, o elenco foi muito corajoso de entrar, todo mundo foi muito corajoso, porque a gente sabe que existe um preconceito com o teatro nacional, as pessoas querem muito ver o espetáculo da Broadway. A gente sabe que é um produto que não é do nosso país, apesar da gente amar. A gente sabe que é um produto que muita gente ama, mas tem gente que tem um certo preconceito por ser talvez uma coisa mais antiga. Então, assim, todo mundo foi muito corajoso, todo mundo acreditou muito no projeto e a gente vê o resultado lindo que é hoje em dia. E, cara, a gente está concorrendo no Prêmio do Humor, que é um espetáculo, que é um prêmio do Fapochá, que a maioria das vezes só concorre em espetáculos teatrais, normalmente, não concorre muito musical. Então a gente tem conseguido feitos, assim, incríveis, muita gente incrível que vai ver o espetáculo, que gosta, que se emociona com o espetáculo, que divulga. Cara, teve gente que foi assistir o espetáculo 10, 15 vezes e chora as 10 vezes. Então é muito surreal, assim. Então, quando a Adri me... Então, aí eu não mandei material pro teste por causa do Peter Pan. Eu falei, cara, não vai ser possível fazer 2 peças, uma numa cidade, uma na outra, não é possível. Aí não mandei material, fiquei triste, falei, a oportunidade vai passar, mas é a vida. A Adri me mandou mensagem: Matheus, tudo bem? Aqui é a Adriana, sou a produtora do Chaves. Eu gostaria muito que você fizesse o teste pro Chaves. Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, eu também queria fazer, mas não vai dar. Aí eu mandei mensagem: Adri, não vai dar. Adri não, né? A gente não se conhecia direito. Eu falei, Adriana, não vai dar. Eu infelizmente vou estar fazendo outro espetáculo ao mesmo tempo, né? Um espetáculo que eu amo também fazer, que é muito puxado fisicamente, então vai ter sim em outra cidade, não vai ter como. Aí ela, quando é o espetáculo? Aí eu falei, de tal a tal data. Ela falou, Chaves estreia uma semana depois que o Peter Pan acaba. Eu já fiquei assim, tá. Aí eu falei, mas bate o ensaio. Ela falou, mas aí a gente tenta conciliar. Eu falei, meu Deus, a produtora do espetáculo, a pessoa que tá trazendo o espetáculo quer muito que eu faça o teste. Eu queria muito fazer. Eu falei, meu Deus, eu acho que tem que fazer. Aí eu falei, tá bom, quando que é o teste? Ela, tal semana. Aí eu falei, vou estar em Fortaleza, fazendo outra peça. Meu destino é ser Estado, Lulu Santos. Ela falou assim, mas a gente vai ter que abrir um dia extra também, porque o Ivan aparentemente não vai fazer, eu abro esse dia pra você. Falei, vou fazer teste então. E aí deu certo, estudei o máximo que eu podia. Não consegui nem estudar o tanto que eu normalmente estudo, porque eu tava em Fortaleza com minha família, eu sou muito nerd, assim, eu costumo estudar muito pras audições. Mas estudei ao máximo que dava. E cheguei na audição já tentando dar o meu melhor ali no personagem, comprei um gorrinho, peguei uma calça mais antiga, fui com uma bota, já fui mais ou menos com uma roupa do Chaves pra entrar, porque a roupa dele faz muito parte dele, né? O suspensório, o gorrinho. E deu tudo certo. No mesmo dia eles me ligaram pra falar que eu tinha passado. Eu fiquei muito feliz e fiquei desesperado também. Falei, meu Deus, vou ter que fazer o Chaves.
Adri, choramos no seu teste. Foi muito legal. E foi muito doido também, porque na hora no teste sempre acontecem coisas diferentes, assim, né? E na hora eu lembro que eu esqueci uma música, só que eu comecei a usar, tipo assim, tá, mas é o Chaves cantando. Eu já cantei como Chaves, sabe? Eu já tentei buscar o máximo de Uhum. Chaves ali que dava. E eu acho que era pra ser. Eu acho que eu tinha que ser o Chaves. Eu fico até meio emocionado, de falar, porque eu acho realmente assim que era pra ser. Eu acho que tem coisas na vida que tinham que ser e todos os caminhos fizeram. O José já me conhecia, o Gabriel Malo já me conhecia, a Adriana conhecia meu trabalho, me viu ali no teste, me chamou, ela também acreditou na intuição dela. E aí eu também já tinha sido convidado para outra peça. E eu falei, caraca, mas eu tava sentindo que eu tinha que fazer Chaves. Tinha alguma coisa puxando ali. E Uhum. aí eu topei fazer. Fico até arrepiado. E, e era realmente o que era pra ter sido feito. Deus sabe exatamente o que faz. Uhum. Roberto Gomes, Roberto Gomes me chamou e tava lá. E o resto é história, essa história incrível que se construiu aí desde o ano passado. História Sim. linda e essa emoção toda. Ah, que história maravilhosa. E para registrar também aqui, que está na nossa audiência, a Carol Costa, Chiquinha do musical, também está nos Gênia. acompanhando. Maravilhosa Carol, também. Carol é gênia, gente. Eu fico chocado. Gente, a Carolina não tem nada a ver. Se você parar pra ver a Carolina na vida real, não tem nada a ver com a Chiquinha, cara. É loira do olho azul, bailarina, tipo, atriz, mas ela é uma atriz incrível, ela se transforma. Assim, eu fico. A Carol, acho que a maior transformação, assim, de todo mundo ali que eu olho e falo, meu Deus, como assim? É igual, é igual, é igual, é igual, é igual. É, inclusive, para quem não sabe, o musical do Chaves foi o primeiro produto oficial com a presença da Chiquinha. A Sim, Adriana, toda a produção fez um esforço muito grande para ter a Chiquinha no musical, porque tem uma questão aí que os direitos da personagem da são Chiquinha separados, são da é. Maria Antonieta, são separados, e daí conseguiram chegar num acordo, e daí, primeiro produto oficial aí com a Chiquinha, e também veio para trazer um aspecto histórico também incrível, porque, imagina, não poderia faltar a Chiquinha nessa vila aí. Nossa, não poderia, não poderia, não E poderia. falando na Carol aí, semana que vem a Carol vai estar aqui também. Vamos ter live com a Carol Costa aqui, Tem vamos que conversar com ter, ela. Já vamos anunciar nesse fim de semana quando vai ser. sim. Gente, se E você não viu ainda algumas coisas, entra no nosso perfil, Chaves o Musical, tem umas fotos lá. Entra no YouTube, tem algumas apresentações que a gente fez. Gente, vamos ver, porque eu sei também que me vê assim, ó, com o cabelo pra cima, com barba. Você fala, o que esse menino faz o Chaves? Tem muitas coisas, tem todo um trabalho de corpo, tem todo um trabalho de voz, tem todo um trabalho de caracterização de uma equipe incrível. Tem um cenário que a gente é igual à Vila, assim. Tem gente que chora só de ver o cenário, porque é muito nostálgico, é muito incrível. Então vejam, pesquisem as fotos, entrem lá no YouTube, vejam as apresentações nossas, que eu tenho certeza que vocês vão pirar, quem não conhece ainda. uhum, para quem está aqui no Insta, olha ali o perfil Chaves ou Musical. Ali tem vídeos, fotos, muitas coisas de bastidores também. Quem quiser conhecer mais vai adorar. Sim. E como é que foi a tua preparação assim para ser o Chaves? Como é que foi o maior desafio nesse processo depois da audição até a preparação? Porque também foram algumas semanas até ter o espetáculo também, teve um tempinho que teve que dar uma corridinha também para se preparar. E como é que foi para fazer todo Sim. esse processo? Cara, foi bem desesperador, porque foi assim, eu já tinha feito muitos espetáculos. A maioria dos espetáculos que eu fiz, eu tinha um poder de criação completa do personagem. O Chaves não, já existe um molde. Não só um personagem que existiu, como é um ator que existiu, né? Então, tipo assim, não é, sei lá, eu não tô retratando. Eu já tinha dado vida, por exemplo, ao Pedro de Lara, a outras pessoas que existiram, mas era o Pedro de Lara, é uma persona. Aqui é a persona mais o personagem. Então eram muitas coisas juntas que você tinha que entender. Então, assim, foi um processo bem devagar, bem lento. é, E cada vez mais as coisas vão entrando. Eu sinto que até hoje, fazendo espetáculo, eu vou entendendo mais coisas, eu vou vendo novos episódios, eu vou entendendo mais os Chaves dentro de mim, assim. Mas eu comecei assistindo muito, né? Comecei a assistir muita série. Comecei a pesquisar no YouTube
os documentários, coisas que falam, entrevistas, tudo que eu tinha de informação sobre o Roberto Gomes Bolanhos, sobre a série, como que ela foi criada, comecei a ler livros, comecei a buscar o máximo de informação que eu poderia ter do programa do Roberto Gomes Bolanhos e do personagem Chaves, né? Que são três coisas aí Uhum. pra gente entender. Então eu comecei a pesquisar ao máximo pra entender quem era esse cara, como que ele pensava, por que que ele pensava, por que que ele criou, como que a vida pessoal dele, como é que ele era na vida pessoal dele, como isso reverberava em cena. E assisti muito Chaves pra entender todos os trejeitos, porque quando você assiste pra se divertir, você só assiste. Quando você vai Uhum. interpretar aquele personagem, você tem que ter um olhar muito meticuloso, assim, um olhar clínico, um olhar de médico, assim, tipo, que mão que ele faz? Ele mexe nos dedos, mas ele encosta assim com a esquerda, ele anda assim, mas ele anda mais assado, mas ele fala assim. Então foi um trabalho bem com calma, assim. A primeira coisa que eu estudei foi a voz por conta da audição. Então eu comecei a escutar muita Uhum. voz para tentar chegar próximo da voz dele. Depois, chegando nos ensaios, a gente começou um trabalho todo mundo junto, de corpo. Primeiro, a primeira coisa que a gente fez foi corpo, foi com a Inês Aranha e com o Zé. Só corpo, 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 pra entender esse corpo. A gente não tinha nem texto ainda, a gente nunca nem tinha visto o texto. E Uhum. começar a entender o corpo desses personagens. E aí, por exemplo, eu, a Carol e o Diego, que fazia o Kiko, né, e a Carol é a Chiquinha, a gente teve um trabalho de... É muito desesperador quando você tem que fazer uma coisa e você não sabe como fazer. Tipo, se você pensa em fazer a voz, você esquece do corpo. Se você pensa em fazer o corpo, você esquece da voz. Se você pensa... E é um grande ciclo, assim, porque tem muita coisa. Tem o rosto, tem o corpo, tem a voz, tem as entonações, tem o texto que você tem que decorar, tem a marca que você tem que fazer, tem a luz, tem um monte de coisa. Então, se você pensa no começo, você tenta fazer já, você não consegue, porque você vai numa coisa meio automática, numa coisa da série que você viu. Então a gente começou muito com calma, a gente começou a entender assim, eles são três crianças, como que três crianças brincam? Vamos Uhum. fazer esse texto aqui com três crianças. Depois, tá, agora se essas três crianças têm que fazer a cena, mas elas são o Chaves, Chiquinha e Kiko. É como começamos a botar o corpo deles. Depois do corpo, coloca a voz. Depois da voz, coloca o rosto. Foi um processo, assim, bem de engatinhamento, assim, sabe? Uma criancinha aprendendo Uhum. a caminhar e o personagem surgindo muito, muito, muito aos poucos. Eu acho que, pra mim, a última coisa que foi realmente criar mais forma foi o rosto. Inclusive, eu devo muito isso também ao Heriberto, que é o assistente de direção do Roberto Gomes Bolanhos, foi um dos assistentes dele. Ele veio assistir nosso ensaio, falou comigo e me deu esse conselho, ele me deu toques de algumas fisionomias que o Roberto fazia. Ele falou, cara, presta atenção quando acontece tal coisa, a cara que o Chaves faz. Porque é isso, você tem tanta coisa para pensar, é tanta Uhum. coisa que você quer aprimorar, e aos poucos foi entrando, assim, aos poucos foi entrando, e cada vez mais eu vou entendendo. Porque é isso, o Chaves não tem uma. É muito doido, porque o espetáculo, ele não é um texto que existe no episódio. Ele é um episódio novo, ele é outra coisa. Então não tem como você Uhum. copiar. Você tem que Sim. entender. Você tem que trazer aquilo pra dentro de você. E uma coisa que o Zé fez muito com a gente é: se a gente imitar, vai ser uma imitação e ninguém vai sentir nada. A gente tem que Uhum. trazer a parte da frente, a casca, que todo mundo já conhece, de voz, de corpo, não sei o quê. Mas a gente tem que criar o interno desse personagem, a gente tem que criar o humano desse personagem. Porque é o humano que vai fazer as pessoas rirem, é o humano que vai fazer as pessoas se identificarem, é o humano que vai fazer as pessoas Uhum. olharem pro Matheus, que tem dois terços da idade do Roberto Gomes Bolanhos. Que não é o Roberto Gomes Bolanhos, todo mundo sabe disso. Eu sou o Matheus. Uhum. E as pessoas vão identificar de alguma forma o Chaves ali. Então a gente teve muito esse trabalho com o Zé de criar esses personagens por dentro. Tanto que eu e o Fabiano, que inclusive faz live amanhã com vocês, Uhum. a gente chora, a gente se emociona todo santo dia na cena final. Acho que teve um dia que a gente não se emocionou. Porque tá muito vivo tudo assim dentro da gente, sabe? Cada vez mais a gente vai entendendo mais os personagens e se apropriando e crescendo nessa construção. Uhum. E nesse processo, o que que mais chamou, alguma coisa que mais chamou a atenção no trabalho da atuação ali do Chespirito como Chaves? Uma coisa que tu identificou que tu destacaria, assim, que tu buscou também trazer isso
pro espetáculo? A gente tem mania de achar que o simples não funciona. Ah, um celular simples não funciona, um automóvel simples não funciona, uma casa simples não funciona. E o Roberto Gomes Bolanhos, com o trabalho dele, ele mostra que isso está completamente errado. Porque as coisas são tão simples, mas funcionam tanto. As piadas são tão simples, a atuação, são coisas tão... É que é isso, o pequeno não quer dizer que não é grande, o pequeno às vezes é muito grande. Então o Roberto tem uma coisa muito incrível na atuação dele, porque eu sou uma pessoa que, como eu também trabalho muito com o corpo, meu humor ele é um pouco maior. Eu trabalho muito esse humor físico. E o Roberto Gomes trabalha com humor físico, só que as coisas dele são muito menores. Às vezes a gente ri só de uma olhadinha dele pra câmera, você já tá morrendo de rir. Às vezes é de uma baixada de cabeça, ele tem umas coisas muito simples. O personagem, ele tem uma melancolia dentro dele, né? Tem uma melancolia ali que permeia todo ele, todo o universo dele, né? Então, assim, isso foi um lugar muito incrível que eu comecei a trazer, porque não tem como você fazer o Chaves sem ser isso. E eu comecei a prestar muita atenção nisso, como ele é muito meticuloso e é muito simples, é tudo muito certeiro. Ele não dá nenhum tiro por dar. Ele dá o tiro, bum, é certeiro. É pra piada funcionar. É pra aquilo ser genial. Então, essa coisa da simplicidade foi algo muito legal que me agregou muito, assim, como ator, como artista, porque não era algo que eu costumava tanto usar. Porque é isso, a gente sempre acha que o simples às vezes não vai funcionar. E às vezes o simples funciona muito, 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 muito. E isso é muito legal. Eu comecei a prestar muita atenção nos detalhes, porque tudo dele é muito meticuloso. Eles ficaram muitos anos fazendo isso, né? Então, Sim. eles tiveram um poder de criação muito grande em cima desses papéis. E aproveitando o assunto, de trazer uma pergunta aqui do Lucas, ele questiona se tu também assistiu os episódios em espanhol para ver também aspectos da voz do Chespirito no original. Assisti alguns em espanhol, mas não foi meu foco, porque a gente tá fazendo pro Brasil e as vozes são diferentes um pouco. Claro que todos os dubladores ali do Chaves, né, eles tentaram... Na verdade, assim, primeiro, né, o Gastaldi ficou ali focado na voz original, mas ele criou a voz do Chaves brasileiro. Tem a voz ali do Chaves brasileiro. Os outros tentaram continuar com a voz dele. Só que é um pouquinho diferente, claro, porque são duas pessoas diferentes. E a gente tá muito acostumado a ouvir ali na TV aberta, dublado, ou até na fechada mesmo. Só passa aqui no nosso país dublado, a gente só consegue achar, acho que, com a voz original na internet. Então a gente teve muito esse trabalho de manter a voz próxima do dublado, sabe? Então eu quis escutar a original para entender. A gente escuta também todos os dias porque a gente tem um CD tocando no teatro com as vozes originais. Mas o meu foco realmente foi na dublagem, foi no tudo que era imagem do original, tudo que era ouvido da dublagem. Isso eu imagino. Também foi um desafio porque, além de todo esse trabalho da interpretação dos atores, do corpo ali, do físico, tem também as vozes brasileiras que são muito marcantes, as vozes clássicas São especialmente, muito marcantes. que tanto que tiveram outras dublagens assim, e algumas pessoas ainda não gostam muito, torcem um pouquinho o Sim, nariz, porque tem aquela voz ali do Gastaldi, a voz do Nelson Machado é. no Kiko. Isso imagino também foi um desafio também, buscar também se aproximar um pouco dessa voz da dublagem. Cara, assim, para vocês terem noção, gente, o nosso desafio, nós temos que ser parecidos de alguma forma. Tipo assim, mesmo que não seja completamente parecido, a gente tem que virar muito parecido com o personagem, o máximo que dá. A gente tem que fazer o corpo, a gente tem que fazer a voz, a gente tem que fazer a entonação. É muita coisa, gente. Vocês pensam que o dublador ele tá parado ali dublando. Então todos os outros que tinham que fazer a voz próxima do Gastaldi estavam paradinhos ali dublando. Eu tenho que tentar fazer a voz do Gastaldi enquanto eu faço o corpo dele, enquanto eu tô maquiado como ele, tentando fazer os trejeitos dele, enquanto a mão tá fazendo o que ele fazia, o pé tá andando do jeito que ele andava. Então é muita coisa, é um trabalho muito minucioso, assim, dá muito trabalho, gente, é muito difícil. E é um trabalho de concentração todos os dias. Não dá pra eu chegar e entrar em cena. Não dá. A gente sempre tem... Eu, Carol, ali, eu faço muita cena com Carol, né? A pessoa que eu mais faço cena. E a gente tá muito próximo, a gente é muito amigo também. A gente sempre tem que se concentrar, a gente sempre olha pro outro e fala assim, amiga, eu tô fazendo bem? Ou então a Carol, amigo, Matheus, tô fazendo a voz certa? Porque às vezes é tanta coisa que às vezes a gente até tem medo de não estar fazendo, a gente tem esse compromisso muito grande.
Mas a gente já chegou num lugar que a gente consegue fazer sempre, que não é mais, a gente não tem que pensar, mas já deixou de pensar, a gente faz de uma maneira muito mais orgânica hoje em dia, conseguindo brincar e se divertir. A gente se diverte muito nessa peça, a gente se diverte muito. Uhum. Mas é bem complexo. E as coisas da voz é bem difícil mesmo, porque eu também sou muito chato, eu fico fazendo a voz e eu fico ouvindo como eu tô fazendo pra ver se tá parecido, ver se eu acho parecido, porque a gente tá muito acostumado, a gente tá escutando há tantos anos essa voz, todas essas vozes. E eu mesmo, quando eu fui ver todas as dublagens, porque eu tentei ver todas, a gente tem a nossa preferida, a gente tem a que tá mais parecida ali com o Gastaldi, a que não tá, o que parece mais ali, né? Então, é um trabalho bem difícil. Uhum. Inclusive aqui nos comentários tinha um pessoal pedindo para tu fazer um pouquinho da voz do Chaves aí. Será que vem essa voz? Posso fazer. Claro que eu não tô aquecido vocalmente, estou sem fazer a peça há 2 meses e meio, mas só deixa eu fazer alguma frase aqui. Fazendo cara querendo! É que a dona Florinda disse que eu tava pensando do outro lado, né? Ah, que demais. E é muito jeito também, né? É porque fora tem um lugar da voz que aparece, também tem um desenhozinho que eles fazem, né? De ir pro grave, de ir pro agudo. É muito legal. Gente, Uhum, mas é só um gostinho, porque se você quer ver mesmo, você tem que ver nossa peça. Porque vai voltar. exatamente. A gente não vai parar, a gente vai voltar. E tem que assistir a peça. Com certeza. E para aquela grande semana ali da estreia, como é que tava o coração ali depois de toda a preparação ali, tá começando este fato e daí tá já oficialmente dentro desse universo sendo o Chaves mesmo. Quando é também que caiu a ficha pra ti que, vai, eu vou ser o Chaves, vou estar interpretando o Chaves. Como é que foi isso pra ti? Cara, muito doido, assim, porque a gente saiu na peça também, a gente não sabia, a gente não fazia ideia do que ia ser, né? E aí, quando a gente começou a fazer a peça, as pessoas começaram a gostar muito. E as pessoas choravam, as pessoas riam. Eu nunca fiz uma peça que as pessoas riem tanto. As pessoas riem muito. Eu, várias vezes estou dentro do barril, eu fico estudando a galera rir, eu falo, caraca, eles não param de rir. E eu fico rindo, tem piada. Gente, eu juro, tem piada que eu rio todo santo dia. Eu fico dentro do barril, eu fico rindo das piadas. O Fabiano assiste todos os dias a peça. Ele fica sentadinho na cadeira, na coxia, assistindo todos os dias. Ele vê todos os dias. Ele não tá no camarim, ele tá na coxia assistindo a peça. Então, quando a gente começou a fazer a peça, a gente tava dando o nosso melhor, assim, todo mundo tava fazendo com muito amor. Eu acho que é por isso que a peça deu tão certo. Todo mundo queria muito que desse certo. Todo mundo queria muito que a plateia gostasse. Queria muito que fosse um produto que a gente homenageasse com afinco e com todo o amor possível aquelas pessoas que criaram esse produto tão incrível, tão genial. E aí, quando as pessoas começaram a ver, a gente começou a ver a reação, ninguém entende, assim, a gente esperava isso, mas é tão chocante também, né? A gente ficava, caraca, as pessoas estão gostando muito, que doido. E assim, a primeira semana, quando o filho do Roberto Gomes Bolanhos veio, eu confesso que eu fiquei assim, eu fui para outro planeta, eu acho. Porque assim, eu lembro quando eu tava no meio da peça, pensando que ele tava lá, teve uma hora que eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, mano, ele viveu tudo isso. Ele viu no set o pai dele gravando. Ele vivia em casa. E eu tô representando ele. Eu lembro a primeira vez que ele me viu também. Os olhos dele, assim. E eu lembro também que nessa semana eu tava em outro mundo, assim. Quando Uhum, ele tava na plateia, eu só queria que ele sentisse de novo aquilo, sabe? Eu uhum, só queria que ele visse um pouco daquilo. Eu só queria que ele visse um pouco do pai dele ali. Eu só queria que ele tivesse orgulho daquilo que a gente estivesse fazendo e que ele conseguisse ver e sentir todo o amor que a gente depositou naquilo. É, tanto que é muito doido, assim, eu acho que eu botei até uma pressão em mim, sabe? De tipo, vai, Matheus, faça o melhor por ele, faça o melhor, sabe? uhum. Porque eles merecem. Que não acho tão bom também, eu gosto de fazer a peça relaxada, numa boa, porque aí eu acho que você entrega melhor. Mas foi muito emocionante ter ele ali. Eu realmente, assim, fui pra uma outra órbita, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fazia a peça sem saber o que estava acontecendo, assim. E é muito legal, porque quando eu comecei a fazer a peça, eu peço todos os dias, né? Eu tô sempre no barril, eu tenho várias fotos do Roberto Gomes Bolanhos, e eu toda vez oro e tento me comunicar com eles e tento fazer que seja para eles. Eu sempre peço Uhum. que eu esteja honrando o nome dele, do Roberto Gomes Bolanhos, e que ele esteja se sentindo representado por mim. E que ele esteja feliz, independente de onde ele estiver, do que eu tô fazendo, que todos eles estejam felizes, e que ele me dê a bênção, a permissão
de fazer aquele personagem, mais importante de fazer aquele personagem, de entregar para as pessoas aquilo que ele conseguir entregar para as pessoas. Que eu consiga fazer. Eu falo assim, eu não quero que a plateia olhe pro palco e veja o Matheus. Eu quero que a plateia olhe pro palco e veja o Chaves. Então eu tento sempre pedir isso, assim. E é muito doido, porque quando eu comecei, é uma energia muito doida em volta disso, né? Uma energia muito doida. Eu me sentia meio fora de órbita, assim, sabe? Tem dias que eu não sei nem o que tá acontecendo. Porque eu acho que é isso, tem tantas coisas girando ali, são uma coisa muito de energia, assim, que eu acredito muito. E ele ficou super emocionado, né? Foi muito bonito também escutar as palavras dele no final do nosso espetáculo que ele assistiu. Abraçar ele, né? Conversar com ele, foi muito emocionante, assim, eu acho que esse foi o nosso maior presente. Eu quero muito que ele veja de novo também, futuramente. A gente já amadureceu muito o espetáculo, a peça, os tempos. Se ele gostou, eu acho que ele vai gostar mais ainda agora. Que demais. Eu me recordo desse dia que estava o Roberto Gomes Fernandes, dessa emoção também que dava para ver que era muito genuína de vocês ali também. Me recordo na cena final de o quanto vocês estavam emocionados, o Fabiano chorando assim copiosamente ali com aquela cena, batia Sim, tanto aquela emoção e isso também de ver a reação das pessoas foi incrível porque eu lembro na estreia que eu estava e eu ali na toda aquela sequência final ao meu redor, eu para onde eu olhava, buscando ouvir assim a reação das pessoas, tava todo mundo chorando em volta, todo mundo muito emocionado, pessoas super emocionadas de várias idades e sim. fora também toda essa reação como que as pessoas de tantos momentos que a peça parava um pouco, o pessoal tava batendo palma e daí a peça se alongava também um pouco mais. Nossa, Isso eu tô emocionado já também. é, A Adriana lembrou aqui de uma coisa muito doida, assim. Essa última música da Fernanda é um acontecimento, assim. Porque ela é muito simples. Eu lembro quando a primeira vez que a gente passou no ensaio, que fez que a Adriana falou, eu comecei a cantar, eu cantei uma vez de Matheus, assim, com minha voz. Aí o Zé virou pra mim e falou assim, Matheus, agora eu quero que você cante de Chaves, olhando para as pessoas do elenco, e principalmente olhando para as pessoas que você tá falando aquilo, na hora que você tá falando aquilo. E aí eu lembro, olha, eu fico até emocionado. Eu lembro que eu comecei a cantar e as pessoas começaram a chorar. E aí eu tava lendo e na minha cabeça ficou assim, gente, as pessoas estão chorando. Aí as pessoas já estão chorando, mas eu não entendi assim. Continuei cantando. Aí na hora que chegou no refrão, eu desabei. Assim, eu desabei de uma forma, virou um negócio assim, eu comecei a chorar muito, 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 eu não consegui nem cantar. Foi assim, um dia que eu não consegui cantar, realmente, eu comecei a era misturou com Matheus, com Chaves, com emoção, com tentando cantar. Eu fiquei muito emocionado, assim. E aí, desde então, essa música ganhou um outro significado pra mim, assim. E eu e Fabiana, a gente se emociona todos os dias, assim. Eu acho que teve um dia, eu acho que só teve um dia que a gente não chorou. Porque a gente não se força a chorar, né? Porque eu acho que tem que ser verdadeiro e tem que ser. A plateia tem que. Adriano tem esse vídeo, eu quero esse vídeo, pelo amor de Deus. É, eu acho que tem que ser genuíno, eu acho que a plateia tem que. Acho que a gente não pode mentir, a gente não pode entregar uma coisa ali que não seja genuína pra plateia, porque senão eles não vão se emocionar também. E a gente sempre se emociona. E é muito doido porque a gente vê crianças chorando, a gente vê velhinhos chorando, a gente vê. Nossa, cara, é muito gostoso, assim, é muito gostoso. Várias vezes a gente termina a peça, a gente tá batendo lá, a galera batendo palma, já acendeu a luz da plateia, a gente vê a galera com a cara de acabado, então a gente ainda chorando. Tem gente que vem falar com a gente ainda chorando. Então é muito legal, assim, é um retorno muito bonito, assim. É, muita emoção, muitas emoções ali misturadas. aí emociona só de lembrar e mostra assim também tudo isso é prova também da toda essa a dedicação, todo esse cuidado, todo esse trabalho que foi feito de todo mundo, de produção, da Fernanda Maia, roteirista, do Zé Henrique, diretor, de vocês, do elenco, todo mundo, coreografia, todo mundo
da produção, do cenário, tudo, todo mundo buscando dar o melhor para entregar ao Sim, público, assim, uma coisa que os fãs se emocionassem, que amassem, assim, e resultado disso, toda essa emoção, a risada também, tem uma conexão muito genuína e mostra como isso pega muito lá dentro, assim, nessas nossas memórias, assim, nessa nossa nostalgia, nessa sim. coisa boa da emoção, da risada, que é de assistir o Chaves, que é dessa coisa que a Sim. gente assiste há tanto tempo. É, e tem uma coisa que é muito doida, que tem gente que não teve muito contato com Chaves, ou porque é muita criancinha, ainda é muito criança e ainda não viu muito, ou porque é adulto e não assistia muita televisão, ou morava num canto onde não tinha muito acesso. E aí tem gente que vai ver a peça e conhece pela primeira vez o Chaves por meio da gente. E aí a pessoa se apaixona e depois passa a assistir feito doida. Eu falo, caraca, gente, a gente tá fazendo a galera, está espalhando, criando novos fãs. Cara, tem crianças que vão milhões de vezes. Tem um pai que ele virou pra mim, que inclusive é super famoso e tal, que ele virou pra mim e falou assim, cara, meu filho pede todo final de semana pra ver Chaves. E ele vai, entendeu? Tipo assim, tem muita gente, assim, tem crianças que começaram a conhecer por causa da gente, tem criança que começou por causa do desenho e nunca viu ao vivo. E é Uhum. muito legal, assim, também, é muito bom também trabalhar com um espetáculo que a gente abraça todo mundo. Que é um espetáculo para adulto, para idoso, para criança, e você vê as diferentes reações, os diferentes entendimentos. A criança com aquele olhinho assim de, meu Deus, tô falando com Chaves. Todas elas vão tirar foto e ficam querendo ver o que tem dentro do barril, ver se tem uma escada que dá para algum lugar, algum elevador. Uhum. Então é muito legal, assim, sabe? Eu acho que é isso que você falou, um trabalho onde todo mundo colocou muito esforço, muito amor em cena, assim, foi uma batalha, assim, eu acho que todo mundo. Ninguém deu 90%, acho que todo mundo deu 100%. Uhum. Com E certeza. vocês do E fórum fal... foram muito importantes pra gente, né? Muito, muito, muito. A Adriana falou isso. E é muito verdade, cara. Vocês. Eu lembro da lista que vocês fizeram pra mim, assim, dos principais episódios. Os principais episódios pra gente assistir da Vila, os principais episódios de Chaves, os principais episódios daquilo, disso. O olhar de vocês nos nossos ensaios, falando coisas. Isso é Uhum. muito, isso é muito, 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 muito importante, né? E sem contar, assim, que a genialidade de se trazer um projeto que é o que a gente já conhece de uma outra forma, né? Muita gente vai ver e aí começa a espalhar, a galera fica, que? Mas é Chaves? E aí, quando você vê, tem gente que sai tão apaixonado, tem gente que quer uma vila também dos palhaços na televisão, entendeu? Porque a gente apresentou um outro projeto, a Fernanda foi genial nessa sacada, é, e a galera abraça o espetáculo, assim, é muito doido. Cara, tem gente que já foi vestida de cosplay de personagem do céu, do Palhacel, né? Ah, Quem não sabe, a gente tem, né, palhaços também no nosso espetáculo. E todos são incríveis, os atores. Acho que assim, uma equipe genial. Assim, os atores, todo mundo muito bom, muito bom. E o processo de criação com a equipe artística é muito boa. Fez com que a gente criasse personagens, não só os da vila, mas todos os personagens muito incríveis, né? A galera se apaixona. Tem várias crianças que ficam esperando os palhaços saírem para falar com os palhaços. Tem um amigo meu que tem medo, que tem fobia de palhaço e foi assistir e muda um pouco a expressão. É muito legal isso. que demais. É, até só para quem não sabe, explicar um pouquinho do nosso trabalho aqui no musical. A gente prestou consultoria para o musical, trabalhou desde 2018 com a Adriana nesse processo, fornecendo informações, ajudando, dando dicas assim sobre as músicas, apontando algumas coisas sobre o cenário, ajudamos vocês do elenco com informações sobre os personagens, indicações de principais episódios também. A gente deu umas pontadinhas ali no roteiro, algumas coisas. Enfim, foi um privilégio, foi uma honra participar desse projeto, ajudar a construir essa história que foi tão incrível. E isso aí, que tu comentaste sobre isso dos palhaços, também foi uma sacada genial ali da Fernanda, por toda a história que ela Sim. construiu, que eu lembro que lá em 2018, quando eu tive a primeira oportunidade de conhecer o projeto, assim, quando eu vi ali aquela questão dos palhaços, eu fiquei um pouco pensando como é que isso poderia ser, colocar os palhaços assim, mas depois quando eu vi o roteiro e depois vendo ali na peça mesmo, faz todo sentido, assim, foi uma coisa tão bonita, tão emocionante,
essa, essa coisa, essa homenagem para os Sim. palhaços, o X-Espírito como um palhaço também, como se Nossa, foi uma coisa muito bacana. eu nunca vou esquecer o Heriberto, quando viu nosso ensaio, ele tava muito emocionado no final, ele chorou. Ele falou assim: eu tô muito emocionado, porque o Roberto Gomes com certeza gostaria, iria querer fazer parte do Céu dos Palhaços. Sabe? É muito Uhum. bonito esse lugar onde a gente, não só a homenagem de representar ele ali, mas de enaltecer ele, né? De enaltecer toda a genialidade dele e de todos dessas pessoas que trazem tanta felicidade para tanta gente, né? A gente está Uhum. homenageando o primeiro palhaço negro do Brasil, gente. Tipo, muito antigo, Benjamin de Oliveira, que foi inclusive tema de escola de samba agora também. Então, assim, é uma sacada muito genial. A gente também, no começo, né, a gente não sabia nem como é que era o roteiro, a gente começou a ver. A gente falou, caraca, gente, que legal, que genial. E cada vez que a gente ia ensaiando, as coisas iam tomando maiores proporções, né? Todo mundo ia trazendo coisas que somavam, ideias. E a gente teve uma equipe criativa muito aberta também ao melhor. Todos eles somavam. A Fernanda, se a gente fizer isso, o Zé, se a gente fizer aquilo, se a Adriana, mas se a gente faz isso. Um ator, mas eu trouxe essa ideia, ou então essa piada que a gente pode. Então, foi algo assim que realmente todo mundo tava colocando os tijolos juntos, sabe? Do Uhum. castelo. Ninguém ficou parado esperando o castelo ser construído só para entrar. Todo mundo foi junto nessa, assim, e vocês ajudaram muita gente ajudou, né, como a gente tá falando aqui, o Heriberto, muita gente foi muito, e é muito doido, por exemplo, eu sempre tive muito aberto a ouvir, porque é isso, a gente tá fazendo espetáculo pra todo mundo, o espetáculo não é pra mim, o espetáculo é pra todo mundo, então eu lembro quando saiu a primeira cena, depois se vocês quiserem podem notar, da nossa coletiva de imprensa, alguém postou num grupo de teatro musical, e aí uma das pessoas que era fã de Chaves falou assim, tô achando o gorro dele muito grande, tipo, deu essa crítica construtiva, né? Aí eu olhei Uhum. e falei assim, será que tá grande? Aí eu olhei o vídeo, olhei 10.527 fotos, coloquei o gorro na minha cabeça, comecei a medir com todas as fotos do Bolões e falei assim, tá um pouco grande mesmo, pode ser menor. Mostrei pro Namatame, falei, não, mostrei primeiro pra equipe criativa, pro Zé e tal. Aí eu peguei, diminuí ele um pouquinho, mostrei pro Namato, falei, Namato, eu acho que tá um pouquinho grande. E eles diminuíram e ficou um tamanho perfeito. Então assim, a gente sempre teve preocupado com as opiniões, com os olhares de todo mundo, porque a gente queria ser o mais fidedigno aquilo e fazer uma homenagem realmente para todo mundo que acompanha, que ama esse seriado. Claro que não tem como a gente fazer tudo, porque tiveram algumas versões de Uhum. cenário, algumas versões de roupa, alguns personagens, não tem como a gente colocar anos e anos e anos de um produto numa peça, né, de 2 horas e meia ali, mas a gente tentou fazer o melhor que a gente podia, tentar colocar o máximo de coisas, o máximo de homenagens, volta com arrependido, o máximo de tudo, para todo mundo se sentir representado e visitar todos esses lugares que geram tanto prazer nas pessoas, né? Uhum. E de tantos momentos ali enquanto a peça esteve em cartaz, qual um momento assim que tu destacaria que foi mais marcante assim para ti? Um dia assim na apresentação, um dia com os fãs ali naquele contato, tem algum que te marcou bastante durante os períodos de apresentação? Cara, tem muitas coisas que marcaram em lugares muito diferentes, assim. Eu sempre fico muito emocionado quando eu saio do bairro pela primeira vez, de ver a reação das pessoas. Eu sinto muita energia, assim, sabe? Eu sempre tô no barril e eu olho o cenário subindo para ver a vila se apresentando. E eu sempre sinto uma energia muito grande, assim, sabe? Das pessoas estarem esperando aquilo, das pessoas baterem. Tem dia que parece que é Pacaembu, assim, parece que a gente tá no estádio, porque as pessoas gritam feito doidas, e isso me emociona muito, 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 muito. E eu acho que, assim, tem vários dias. Tem dia que eu olho pro Fabiano e eu falo, caraca, olha o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, em cena. Uhum. Tipo, olha que são muitos lugares assim, tem muitos momentos. Tem momentos também engraçados. Eu postei um dia desses, inclusive, um vídeo de um dia que a minha cadeira quebrou, que deu errado.
que é maravilhoso, porque a gente começou a improvisar e foi super divertido. Então tem muitos momentos, assim, sabe, marcantes. A primeira vez que a gente apresentou para um público, a vez que a gente apresentou para o Heriberto foi muito marcante, a vez que a gente apresentou para o Roberto Gomes Fernandes, são todos momentos muito especiais, assim. Mas eu sinto que todos os dias tem muitos momentos especiais. Eu não consigo marcar, assim, porque eu acho que é uma peça muito que mexe num lugar muito especial, muito emocional, muito emotivo. Eu sempre saio da última cena respirando assim, porque toda vez que eu saio daquele elevador assim, é muita emoção. Eu acho e eu sempre venho uma coisa assim, objetivo concluído. Chegamos no céu. Chegamos no nosso lugar. Chegamos, sabe? E aí você sente toda aquela energia, você escuta as pessoas chorando, você tá naquele momento que eu sempre tento me concentrar muito, eu sempre tento ficar muito ali quando acaba minha cena com o Fabiano, que eu já tô muito emocionado, e ele começa a falar com o Benjamin, com o palhaço, eu fico muito quietinho ali, tentando entender tudo aquilo, prestando aquela homenagem, tentando pensar nele, sabe? Tipo, em tudo que a gente tá construindo e no que é esse garoto que tanta coisa já viveu, que tanta coisa que a gente já assistiu, que é realmente ainda um garoto de rua, que é um garoto que passa fome direto chegando ali, sabe? Eu acho que é um lugar muito bonito, assim. E pode ser até meio doido, a gente fala assim, eu acho muito doido a gente se emocionar tanto com uma coisa que a gente ri tanto, né? Na TV é tão dúbio, né? Mas eu acho que é aí que tá a beleza. A gente consegue enxergar. É o que o Chaves faz, enxergar a beleza nessas coisas simples da vida, enxergar a beleza nos outros, no barril dele, nas vivências dele. Então eu acho que diariamente a gente passa por muitos momentos muito emocionantes, assim, direto, sabe? Várias. É que às vezes a gente esquece, às vezes eu olho e falo, meu Deus, tô no meio da vila. Sabe? São uns lugares muito doidos, uns insights, assim, sabe? Uhum. E como também a própria série, que além de toda essa questão da comicidade, também tem tantos momentos que emocionam todos os fãs até hoje, assim, que nem Sim. momentos como lá o final Quando do era episódio de expulso. Acapulco, Sim, o Boa Noite Vizinhança, que muita gente fala que até hoje se emociona. sim. Deixa eu ler uma pergunta que veio agora aqui do Lucas, se chegaste a ler o Diário do Chaves durante a pesquisa. Sim, o Zé indicou pra gente no comecinho dos ensaios. E aí eu acho que praticamente o elenco inteiro leu. Acho que todo mundo leu. Uhum. Boa parte. Ah, bacana. É um livro muito legal. Quem não conhece, é um Nossa, é livro incrível. que o Diário do Chaves, que é o único do Chespirito que foi lançado aqui no Brasil, foi lançado já vai fazer uns 14, 15 anos aí. É um livro muito legal para quem quiser É conhecer um muito pouquinho legal. mais de história do Chaves. E traz um monte de informação que você não tinha, assim, né? Ou que passa Uhum. batido na série. É muito legal. É muito legal. Se o pessoal quiser fazer pergunta aí pro Matheus, pode mandar aí que a gente vai ler algumas aí. Sim. Quem Eu acho quiser que já já essa live tiver vai parar, né? Mas a curiosidades, gente abre outra. Por né, causa pode que dá ser. 1 hora. É. Uma pergunta aqui do Rafa: os atores originais vivos comentaram a peça? Deram algum Cara, feedback? eu acho assim que. Eu não sei exatamente. Eu também sou meio ruim de memória, tá? Não vou falar que não, porque aí Uhum. vai que algum comentou e eu também não tô lembrando. Mas olha, Maribel. A Maribel cuida aí do Grupo X-Espírito, trabalha no Grupo X-Espírito. Veio com o Roberto Gomes Fernandes assistir a gente. Uhum. Mas eu não sei. Eu acho que. Tô tentando lembrar se algum deles de lá comentou. Eu acho que eles têm noção, né, que tá tendo espetáculo, que eles estão Uhum. sabendo. Mas eu não sei se eles chegaram na entrevista a falar alguma coisa assim diretamente. Eu sei que a produção conversa com alguns, eu sei que alguns atores também chegaram a conversar com alguns, mas eu não sei exatamente qual foi essa troca que eles tiveram, né? O que exatamente que eles Uhum. falaram sobre o espetáculo. O Daniel aqui pergunta: por que não foi utilizada a música Palhaços na peça? Que é a música que tem do Chapolin, dos palhaços. Então, na verdade, assim, como eu falei, tem muito conteúdo pra gente botar numa peça de 2 horas e meia ali, né? 2 horas e 40. Então a produção teve que escolher.
a gente teve que escolher coisas, porque não dá pra botar exatamente tudo. E tinham que ser coisas que contassem a nossa história que está sendo contada ali. Então, às vezes, a Fernanda achou que poderia não ser o melhor para aquele momento, ou que às vezes não contaria exatamente a história que a gente estava contando. Então, foi feito um trabalho de pesquisa muito grande, né? Inclusive com a ajuda de vocês. Então, acho que Uhum, se não entrou é porque eu acho que talvez não deveria caber ali no espetáculo em si. uhum. De qualquer forma, ali também tem várias clássicas ali do musical, como Sim, Aí tem Vem várias. Chaves, o Somos Cafona Assim, o Que Que Bonita bonita Vizinhança. vizinhança. Sim. Gente, até o Cafonas tem, tipo. Aí várias inéditas ali, uma que é um momento muito bacana que é o poema feito pelo Roberto Gomes Bolanhos para Florinda Mesa, Que que foi foi musicado, né? musicado pela Fernanda Maia, um momento muito bacana. Sim. Ó, vocês Ah, fariam peça com episódios originais? Então, a nossa peça é como se fosse um episódio novo, digamos assim, sabe? Mas tem gente que pergunta se é um episódio a cada dia. Não é, tá, gente? É o mesmo episódio sempre, não tem como a gente fazer isso. E é teatro, né? Teatro a gente mantém, é o mesmo espetáculo todos os dias. uhum. Pergunta aqui do UFC Lachineira, você já foi a algum show dos personagens do Chaves aqui no Brasil? Nunca foi, gente. Eu nunca fui. Na verdade, eu não conseguia muitos shows e eventos. De nada, assim, de banda, de nada, porque eu tô, normalmente tô trabalhando. Muitas coisas acontecem em horários que às vezes eu também tô apresentando, então é bem difícil, assim, conseguir ter esse momento mais de vida pessoal aí, de conseguir aproveitar, é mais complexo. E teve uma outra pergunta aqui, que passou agora, não vou me recordar, mas o Husky perguntou o que que é melhor fazer personagem original ou personagem que já existe? Como é que é isso para atuação? Cara, eu acho que, assim, todos os personagens que eu fiz me fizeram crescer muito. Eu acho que o que é legal é fazer personagens que são diferentes de você, não importa se eles já existem ou não. Eu acho que Chaves foi, se não for o maior desafio como ator que eu já fiz, foi um dos. Mas eu acho bem possível que seja o maior desafio, assim, porque é bem difícil. Mas, assim, são gostosos iguais, são tão prazerosos de fazer quanto. Eu acho que o personagem tem que ser bom, né? Porque pode ser um personagem que exista, mas que não seja legal de fazer também. Ou que não tenha uma mensagem tão legal de fazer. Mas os personagens que eu fiz, graças a Deus, foram personagens bem legais de construir, tanto os que já existiam, tanto que não existia. Eu acho que os que já existem são mais desafiadores, porque você já tem um lugar também que você tem que chegar ali. Mas pergunta aqui do Daniel, qual o seu episódio favorito do Chaves, também do Chapolin? Cara, tem eu sou muito ruim, tá, gente, assim, de memória, eu não vou saber, tenho medo de falar o nome errado. Mas o Cavaleiro das Mil Encrencas, como é que é? Isso, Cavaleiro das Mil Encrencas, Eu do amo esse Chaves. episódio. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu vejo ele, eu acho que todos os dias de peça. Eu sempre vejo uma partezinha dele. O Lucas e o Héctor, que eu sempre vejo no camarim deles, eles devem me odiar porque eu vejo todos os dias a mesma parte desse episódio. Eu amo esse episódio, cara, eu acho genial. Mas é que tem muito episódio bom, né? Tem muito episódio bom, mas Uhum. esse eu não sei porque eu tenho um apreço por ele. Eu gosto muito dele. Da confusão que o Chaves faz ali, enfim. É porque eu acho que aparece muito do corpo, muito da voz, muito da genialidade do Roberto, muito. Eu acho um episódio muito divertido, assim. É... E, gente, Chapolin não vou saber. Porque a mesma coisa que eu falei do Chaves, Chapolin eu via quando eu era mais novo e eu não tenho visto ultimamente. Então não vou saber especificamente, cara, esse é o meu episódio favorito, assim, sabe? Eu vejo muito solto. E mesmo na infância eu acho que eu via mais Chaves do que Chapolin. Assistia muito Chapolin também, claro. Mas se minha Uhum. memória já é ruim pra hoje, imagina das coisas antigas. Uhum. Então, não quero falar nenhum específico, mas de Chaves eu acho que é o do Cavaleiro, que eu gosto muito. Bacana. E gostaria de interpretar aí o Chapolin, fazer um musical do Chapolin? Ah, eu adoraria. Se for com a mesma equipe, aquele, né? Se for com a mesma equipe, eu sei que vai ser genial também. E eu ficaria muito feliz. Eu acho que seria uma... Acho que me traria uma grande surpresa, igual o Chaves trouxe, né? Só fazendo pra saber. Mas seria legal, né? Seria um outro caminho de uma coisa de uma porta que já foi aberta, né? Uhum.
pergunta aqui da Amanda, quem fez o Chapolin na peça. E tem uma participaçãozinha bem especial na Ah, peça do Chapolin. é o, é o Lucas Drummond. O Lucas Drummond, que ele é meu cover de Chaves. Se eu não faço Chaves, ele que Uhum. faz. É, todo mundo tem. Todos os palhaços, pra quem não sabe, covers são substitutos. Todos os palhaços, se alguém da vila falta, um deles faz a pessoa da vila. Então, todos Uhum. eles também foram escolhidos atores que conseguem também fazer os personagens da vila. Então, eles têm são muito talentosos, têm um trabalho em dobro aí de fazer Sim. os palhaços e ainda cobrir a vila. É, mas é o Lucas Drummond que faz o Chapolin. É. Tivemos oportunidades aí, como um dia que foi a Ana interpretando a Dona Clotilde, o Exato. Thiago fez um Seu Madruga também, Fez Seu Madruga também, dublagem. é. Sim, e o Seu Madruga trocou também outra vez, né? Depois do Pedro, a Raiz fez, no lugar do André Potts, mudou algumas vezes aí. Bom, já estamos aí passando de 1 hora aí de live, tá Eu amei que ele não parou a super. gente, que bom. Ainda bem, Sim. tá super bacana aí, mas já já veio agora de uma live aí, tava numa outra live há pouco, A agora mais gente essa tava na outra live live. aí. Tem que dar também um tempinho pro Matheus respirar aí dessas Sim. lives aí, aproveitar esta sexta-feira aí. Mas quero agradecer muito, Matheus, pela tua participação aqui, esse papo super bacana. Foi muito legal conhecer um pouco mais do teu trabalho, um pouco mais dos bastidores do teu trabalho no musical. E agora só deixa eu fazer uma última pergunta aqui que a A Mabel, Maribel né? lá do Acabei de ver. Maribel lá do Ó, Grupo Mabel, Espírito Maribel. perguntou se tivesse a oportunidade de fazer no México uma atuação especial para uma biosérie do X-Espírito, você faria? Vamos? Agora já? Já tem passagem? Passa na quarentena, né? Tem que esperar a quarentena, mas só vamos. Tamo aí, só vamos. Ó, o Carol já tá aqui, já aplaudiu pra missão sim. Pra mim também, Carol já topou, todo mundo já topou, já tamo indo. Aquele só vamos. Não, pra mim o que tiver da gente fazer do Chaves, vamos fazer. É, gente, só uma coisa assim também, eu vi que a galera falou que quando a gente tá fazendo live tem muitos comentários, então assim, é impossível ler todos. A gente tenta responder ao máximo, claro, também, mas cada também pergunta gera um tempo de resposta, então não tem como responder todos, mas de qualquer É, forma a gente agradece todo mundo que tá mandando mensagem, fazendo perguntas, né? Isso é muito importante. com certeza. Só agradecer aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Matheus, muito obrigado por esse teu trabalho Muito incrível, obrigado. foi maravilhoso e também conta conosco aí a continuidade do musical, que ele possa ir para muitos lugares aqui do país para divertir e emocionar muito mais pessoas. Amém. Quem sabe onde a gente ir lá pro México fazer o espetáculo, e quem Ah, sabe outros países. É, e galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado vocês do Fórum Chaves por toda a ajuda durante o processo e por esse convite agora para hoje para live. Eu acho que a gente tem que fazer, então, inclusive mais para frente, de personagem. Eu acho que a gente tem que fazer uma live de ah, personagem com vocês. concordo. Quando o espetáculo voltar, a gente faz um dia lá no teatro, não sei, fazer alguma coisa. Carol já tá aí, ela já deve estar vendo a minha proposta. E vamos fazer mais. Galera, acompanhem, vai ter mais gente do elenco aqui falando. Amanhã tem Fabiano, Carol já, como ele falou, já vai vir semana que vem. Então acompanhem, fiquem por dentro. Muito obrigado por todo mundo aí que está mandando perguntas e acompanhando a live. Muito, muito obrigado pelo carinho. E me sigam também lá no Isso meu aí. Insta, eu posto coisas da peça, sigam o perfil do musical, Chaves do Musical, e acompanhem sempre o Fórum Chaves, que tem as informações de tudo que é lugar, de tudo sobre a série, sobre o musical, sobre tudo que tem a ver com o Chaves. Isso aí. E como bem como o Matheus falou, amanhã às 19 horas vamos ter uma live aqui no Fórum Chaves com o Fabiano Augusto, que interpretou o X-Espírito no musical. Semana que vem vão ser a Carol Costa, a nossa Chiquinha do musical também, para conversar com a gente. E fiquem ligados aí para as nossas próximas transmissões, nosso conteúdo. E como sempre, sigam-nos os bons. Isso. Beijo, mãe, beijo todo mundo. E sem querer querendo. Um Pra abraço, boa finalizar, né, um noite. gostinho. Beijo, muito obrigado, 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 obrigado. E até mais. Boa quarentena, gente. Respirem e fiquem em paz, fiquem em Valeu, casa. Beijo. um abraço.